Qual seria o principal erro que qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas mais humildes, comete? Então, resolvi colocar nesse título aqui. Esse é o erro número 1 de todo pobre. Ou seja, todas as pessoas que não conseguiram ainda ganhar um bom dinheiro, geralmente cometem esses erros que eu vou colocar aqui nesse vídeo. Meu nome é Deni, eu falo a respeito de ganhar dinheiro trabalhando no conforto da tua casa. Se você gosta desse assunto, já faz o seguinte, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a respeito de ganhar dinheiro trabalhando em casa, tá bom? Bom, vamos lá. Eu preparei um vídeo bem bacana aqui, eu acho que você vai gostar daquilo que a gente vai colocar, tá bom? Bom, o pobre, ele confia apenas na força própria ou na própria força de trabalho. A maioria dos pobres que tem mentalidade pobre, ele pensa o seguinte, não, já vou logo arrumar um emprego garantido, porque aí todo mês entra ali um salário mínimo, um salário e meio, e isso já dá para mim poder custear as minhas despesas e ter a minha vida com estabilidade, com tranquilidade. É a tal da busca pela estabilidade. Só que isso te prende. Quando você arruma um trabalho e você ganha um salário mínimo, e esse trabalho te consome 8 horas por dia, e se você não fizer das poucas horas que te sobra alguma coisa extra, que use mais a sua inteligência do que a sua própria força de trabalho mesmo braçal, ou aquilo que o seu trabalho exige, você vai ficar nesse círculo o tempo todo. Então, o principal erro que eu considero das pessoas que não conseguem adquirir valores a mais, ganhar um valor a mais do que o que ganha, do que o que a maioria ganha, é confiar só na força especificamente física e não na intelectual. Você até tem força intelectual, inteligência, cabeça para poder pensar, às vezes não confia tanto naquilo que a sua cabeça tenta mostrar para você. Às vezes a gente até imagina, mas a gente fica com medo e não dá o passo que precisa ser dado. E aí, acredita que só o esforço físico vai mudar a sua vida. Eu não vou falar aqui na época do meu pai, na época dos nossos pais, não vou usar o meu pai como exemplo, eu já usei demais, quero parar de usar, porque o meu pai trabalhava com aquilo que ele tinha de informação. Então eu não posso, nem eu, nem você, nem ninguém, pode condenar os nossos pais por ter trabalhado, confiado muito na força física e às vezes não ter empreendido, não ter montado alguma coisa. Eles não tinham as informações que você, que está me assistindo, tem, não tinha as informações que eu tenho, então as informações que ele tinha eram aquelas naquele contexto e eles trabalharam naquele contexto. Produziram o melhor que podia naquele contexto. E ninguém deve ser cobrado por trabalhar dentro de um contexto se ele não tem um outro tipo de visão. Agora você, eu e a maioria das pessoas que vivem nessa época, ele tem a alegria de ter um canal, de ter uma série de vídeos aqui no YouTube, de ter um canal de aquisição de informação muito mais veloz do que os nossos pais e avós tiveram. Eles viveram uma época, produziram de uma maneira, ali funcionava de uma maneira, e nós hoje temos a oportunidade de não acreditar só no esforço físico, de olhar para o nosso lado e perceber que as pessoas que investem no esforço intelectual, na capacidade de entender de negócio, ele tem muito mais possibilidade de fazer valores financeiros interessantes. Então eu tenho essa oportunidade e você tem essa oportunidade. Então nós não podemos cometer o principal erro que às vezes pessoas que não tinham essa informação cometiam. Mas quem enriquece usa mais a mente do que o corpo. É lógico, existe um ditado que é muito real, que fala o seguinte, se eu tivesse, vou falar o ditado aqui por cima, né, porque eu vou lembrando das frases aqui, às vezes não lembro nem do autor, que diz o seguinte, se eu tivesse 1 hora para poder cortar lenha, eu passaria 50 minutos amolando meu machado, 10 minutos eu passaria batendo da maneira correta. O que esse ditado quer dizer? Quer dizer que se eu me preparo, tenho intelectualmente informações que me possibilita criar negócios que têm a capacidade de escala,
eu vou ganhar muito mais. Vamos trazer isso para o nosso bate-papo normal, para não ficar muito técnico. Se você vai vender bala no sinal, e aqui, quando eu falo vai vender bala no sinal, não estou querendo menosprezar ninguém, mas é um negócio que tem possibilidade de te dar muito dinheiro, muito mais do que você trabalhar para alguém. Sabe por quê? Porque você não fica limitado. Você pode vender. Existe uma série de vídeos no TikTok, no Kawaii, aqui no próprio YouTube, de pessoas que começam com R$1, faz o desafio de começar com R$1, vai lá, compra uma paçoca, vende aquela paçoca, vai lá e compra 2 paçocas, depois vende a paçoca, vai lá e vende, compra 4 paçocas e vai fazendo dessa maneira e gerando valores. E no final do dia ele consegue fazer às vezes 80, 100, 150 reais, começando com R$1. Por quê? E o que as pessoas que gravam esse tipo de vídeo, que eu acho maravilhoso, quer mostrar? Quer mostrar que não interessa o valor que você está começando. O que interessa é o mecanismo. Se o mecanismo funciona, se eu comprar e vender funcionar, eu vou ganhar dinheiro. Se eu entender o mecanismo, eu vou ganhar dinheiro com capacidade de escala. É isso que nós precisamos entender. Não é ficar pensando assim, qual é o produto fantástico, qual é a ideia maravilhosa. Qualquer coisa que você for fazer, se você entender o mecanismo de atingir pessoas, de fazer com que essas pessoas que foram atingidas se convertam em dinheiro para você, é o que vai contar. Então, o que eu quero convidar você para fazer? Para olhar no negócio que você está mexendo hoje, na atualidade, dá uma olhadinha e pensa assim, será que esse negócio tem um mecanismo que me dá condição de ir aumentando com o passar do tempo os meus ganhos? Se não tiver, começa a criar esse tipo de mecanismo para você não ficar preso. Quem só trabalha forte sempre depende de alguém. Geralmente é assim. Você fica numa dependência de alguém, por quê? Porque você foi treinado ou treinada a só trabalhar forte. Você não foi treinado ou treinada a pensar, a encontrar solução, a criar o mecanismo de multiplicação de ganhos. Aí mora o grande segredo. Aí mora a delícia de trabalhar por conta própria. É aí que mora. Então, o principal erro que eu diria hoje que as pessoas que ganham pouco cometem é não entender o mecanismo de fazer dinheiro em escala. Se você não entende esse mecanismo, você olha para o teu trabalho, vai lá pensando, no final do mês vou pegar ali R$2.500, R$3.000, R$4.000, R$5.000, não sei quanto você ganha. Mas você não entende que poderia criar um mecanismo para poder ir aumentando, começa depois do horário a vender alguma coisa, começa depois do horário a criar algum outro tipo de possibilidade além daquilo que você já faz. Você vai ver que você vai criar uma estrutura que em pouco tempo vai assumir a posição de mais dinheiro colocando no teu bolso do que o seu trabalho atual. Eu garanto para você. Então, para poder resumir e fechar esse vídeo, que eu quero fazer ele bem pequeno, não quero fazer vídeos longos, pelo menos esse eu não quero que ele seja muito longo. Para resumir, o principal erro é confiar que é só eu trabalhar, eu vou fazer muito dinheiro. Não, não é. Eu tenho que trabalhar e entender o mecanismo. Olhar para ele e falar, não, esse mecanismo me dá um bom dinheiro. Tá bom? Bom, nós aqui, para poder finalizar, quero falar a respeito de um projeto que é esse projeto aqui, chamado 40 negócios fáceis que dão dinheiro em casa. Ganhe mais do que o seu emprego atual, trabalhando em casa, link na descrição. Se você quiser conhecer 40 tipos de negócios que dá para você ganhar mais do que o seu trabalho atual, negócios fáceis que você pode montar na tua casa, tem um link na descrição, clica para você assistir, tá bom? Se não tiver disponível, o link na descrição aqui desse projeto, tem outros projetos, aí você assiste aí aquilo que a gente está mostrando em outros projetos, tá bom? Um abraço, se inscreva no canal, te vejo no nosso próximo vídeo, até!